Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. E hoje nós vamos discutir um assunto bem curioso. Eu pretendo, na verdade, fazer uma série de vídeos sobre a Igreja Mórmon e esse é o primeiro dessa série. A Igreja Mórmon, conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, considerada pelos protestantes uma seita, né, protestante do século XIX, da primeira metade do século XIX, que começa a se estabelecer ali por volta de 1830 e vai caminhando até praticamente a segunda metade do século XIX, né, se estabelecendo dentro do molde fundamental, doutrinariamente falando, que nós conhecemos, porque não foi só o livro de Mórmon, né? A Igreja Mórmon tem três literaturas sagradas: o livro de Mórmon, Doutrina e Convênio e Pérola de Grande Valor. Essa aqui é uma edição com todos os livros sagrados do mormonismo. Desde já, eu quero agradecer a todo mundo que está participando do canal, que tem assistido os vídeos, que tem divulgado os vídeos. Esse trabalho é feito para vocês, por vocês, para que vocês possam aí aprender um pouco mais sobre essas questões e tentar divulgar também isso. Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, divulgue esses vídeos para o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, dá uma paradinha, se inscreva no canal, tá certo? E deixem o seu like aí, seus comentários, porque isso faz com que o vídeo seja relevante e disponibilizado para o maior número de pessoas, tá certo? Quando nós conversamos sobre um grupo religioso, não importa qual seja, um dos pontos essenciais de um grupo religioso, e aí no caso aqui nós estamos falando de mormonismo, é exatamente discutir algo fundamental dentro de qualquer sistema religioso. Todos os sistemas religiosos afirmam a busca ou a procura ou a disposição da verdade. Isso não importa se é um sistema cristão, se é um sistema de origem não cristão, todos eles propõem estar com uma verdade, ou ter a verdade como aquilo que as move e aquilo que estabelece aquilo que elas querem de fato apresentar. Com o mormonismo não é diferente. Então, eu quero fazer uma série de vídeos demonstrando e discutindo as evidências internas desses escritos mórmons. O que são as evidências internas? Aquilo que esses escritos afirmam como verdade, se pode ou não ser estabelecido como verdade, quer seja dentro da história dos Mórmons, ou quer seja a partir simplesmente de um estudo das doutrinas, tá certo? Quer seja na história, quer seja na doutrina. Será que aquilo que os Mórmons propagam de casa em casa, quando saem aí os elders, né, os missionários, ou as sisters, as missionárias saem de porta em porta, aí, será que a mensagem que eles estão trazendo é uma mensagem que, do ponto de vista do próprio material deles, do próprio conteúdo que eles creem, verídico? É isso que nós vamos ver. Então, como toda seita estadunidense, os Mórmons estabelecem uma verdade central para serem exclusivistas. Toda seita, ela precisa ser exclusivista, tá certo? Porque senão ela não tem como reivindicar o fato dela ser a única verdade existente. Então não adianta, se eu pego aí três grupos sectários ou que saíram do cristianismo com doutrinas heterodoxas, né? Isso faz uma seita, e todos eles ensinam as mesmas doutrinas, nós não podemos verificar e dizer que grupo A, B ou C é a única verdade, porque se tem as mesmas doutrinas, não existe uma única verdade. Mas no momento que algum grupo tem doutrina semelhante às outras de outros grupos que reivindicam a mesma verdade, o mormonismo, por exemplo, como várias outras seitas, chega e fala o seguinte: olha, nós temos a única verdade. E aí, para declarar essa única verdade, ele afirma um conjunto de evidências internas, um conjunto de informações internas do grupo, doutrinas particulares, e são geralmente doutrinas exóticas, tá certo? Guarda isso na sua cabeça, a doutrina exótica. As seitas protestantes têm muitas doutrinas exóticas, porque são essas doutrinas exóticas que vão validar a exclusividade do grupo, tá certo? Porque se um grupo pensa como o outro, tem as mesmas doutrinas
que o outro tem, não dá para dizer que é a única verdade, porque tem as mesmas doutrinas do outro. Então, vamos dizer assim, esse exclusivismo teológico, esse exclusivismo doutrinário, ele é essencial para fazer com que um determinado grupo se veja como a restauração do cristianismo autêntico. E nos Estados Unidos do século XIX, nós sabemos que essa foi uma temática muito batida e rebatida, não é, dos grupos que foram surgindo ali, declarando-se como sendo a única verdade. E aí, nós temos aqui o livro de Mórmon, Doutrina e Convênio e Pérola de Grande Valor, que são as obras essenciais. E no livro de Mórmon tem um livro chamado Nef, ou Terceira Nef, Primeira, Segunda e Terceira Nef, e no capítulo 3, aliás, desculpe, no capítulo 28 do terceiro livro de Nef, ou Terceira Nef, nós temos uma informação bem interessante sobre o estabelecimento da igreja aqui nas Américas. O mormonismo acredita que os discípulos de Jesus fundaram uma igreja, tá? Naqueles moldes que nós vemos lá no Novo Testamento e tudo, mas que depois da morte e ressurreição, Jesus veio para as Américas e estabeleceu nas Américas a sua igreja, assim como ele havia estabelecido isso na Palestina, tá certo? Ou em Israel, vou usar o termo Israel, em Israel. Então, a Terceira Nef fala exatamente desse período, datado no livro entre 34 e 35 depois de Cristo. Não vai dar para vocês verem aí, mas está bem aqui, ó, 34 ou 35 depois de Cristo. Ou seja, Jesus morre e ressuscita na Palestina, em Israel. De lá, depois ele vem para as Américas, vive uma vida de pregação como viveu lá, e aqui nas Américas estabelece a igreja dele nos mesmos moldes que foi estabelecido lá. E aí, no capítulo 28 de Terceira Nef, demonstra um fato muito importante, histórico para os mormons, que não pode ser validado e é essencial, porque é uma palavra de Jesus, segundo Terceira Nef 28, e isso demonstra, essa palavra essencial que é apresentada aqui, demonstra que o livro de Mórmon recorre ou comete um erro grosseiro. Veja o que diz aqui. Então, isso ocorreu entre o ano 34 e 35 da nossa era. Olha o título desse capítulo. 9 dos 12 apóstolos de Jesus nas Américas desejam e recebem a promessa de uma herança no reino de Cristo quando morrem. Os 3 nefitas desejam e recebem poder sobre a morte para permanecerem na terra até que Jesus retorne. Olha o que esse capítulo interessante do livro de Mórmon diz. Lembre-se, Jesus está nas Américas, estabeleceu a sua igreja nas Américas, e agora, com os seus 12 discípulos reunidos, esse texto menciona o seguinte: E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, Jesus falou a seus discípulos, um a um, dizendo-lhes: O que desejais de mim depois que eu for para o Pai? E com exceção de 3, todos os outros responderam dizendo: Desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamastes tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. E disse-lhes ele: Bem-aventurados sois por haverdes desejado isto de mim, portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os 3 e disse-lhes: Que desejais que eu vos conceda depois que eu for para o Pai? Então 9 fazem esse pedido, e ele depois olha e pergunta: E vocês, o que vocês desejam? Vocês 3 aí, o que vocês desejam que eu faça? E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E disse-lhes Jesus: Eis que conheço os vossos pensamentos, e desejaste aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério, antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, os 3 nefitas, os 3 que não se pronunciaram.
mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, ok? Mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. E vós nunca, olha as promessas que ele deixa aqui, e vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos, da mortalidade para a imortalidade. Então, sereis abençoados no reino de meu Pai. E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo, e tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens enquanto o mundo existir. E por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai, e sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Então, olha aqui que texto interessantíssimo do livro de Mórmon. Nesse texto aqui, Jesus teria prometido aos 3 nefitas, 3 discípulos dele aqui, que ficaram calados quando ele perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? Ele os prometeu vida permanente, vida praticamente eterna nesse mundo, até que ele voltasse. Que essas 3 pessoas permaneceriam vivas aqui nesse mundo e que não iam padecer a morte, não iam sentir angústias, sofrimentos, a não ser pelas pessoas que estavam distantes de Deus, mas eles permaneceriam aqui nas Américas como uma testemunha de Cristo permanente. E aí tem algo muito interessante com relação à fundação da própria Igreja Mórmon. Os mórmons acreditam que o cristianismo autêntico acabou com a morte do último dos apóstolos, João. Então, o último dos apóstolos morre, que é João, e com isso acaba o cristianismo. Por isso que a Igreja Mórmon, fundada em 1830, se declara, não é, como sendo o restabelecimento da Igreja do cristianismo, que foi perdido lá no 1º século. Estão entendendo? Então, no ano 100, o cristianismo acabou. Tudo que veio depois do cristianismo foi apenas uma onda, uma grande onda, um tsunami de apostasia. Apenas isso. A Igreja de Cristo desapareceu da terra. Mas existe um problema com essa afirmação. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então, toda seita restauracionista, toda seita que afirma que o cristianismo, que ela agora é a restauração do cristianismo, surge no século XIX e afirma que agora esta é a única igreja verdadeira. Toda seita que afirma isso, irmãos, ela está negando um pressuposto básico de Cristo sobre a sua igreja. Ele disse que não faltaria a sua igreja na terra até que ele viesse. Então os mórmons pegam essa ideia, criam uma ideia fantasiosa dos 3 nefitas aqui nas Américas, que seriam discípulos deles, seguidores de Cristo aqui, da igreja fundada nas Américas, no mesmo molde da igreja estabelecida em Israel. E aí eles dizem: olha, essa igreja, Jesus deixou uma promessa aqui entre os índios americanos, ameríndios, que seriam aí o povo que já tinha sido evangelizado e já conhecia as verdades do evangelho antes dos descobridores europeus chegarem aqui. Tá certo? Agora, se isso é uma verdade, esses 3 nefitas, se a Igreja Mórmon afirma ser a restauração do cristianismo verdadeiro no século XIX, da nossa era, então tem algum problema com esse texto de Terceira Nefe, porque diz que haveriam 3 discípulos de Jesus que permaneceriam vivos até a volta dele. Mas os mórmons afirmam que a Igreja de Cristo foi restabelecida a partir do século XIX, porque não havia mais verdade sobre a terra, tudo tinha se transformado
numa grande apostasia. Então, ou terceira nef está mentindo, não é? Totalmente equivocada sobre a sua posição acerca de quem seriam as testemunhas que estabeleciam a igreja, ou a igreja mórmon, quando afirma que a restauração do cristianismo perdido, estaria equivocada, porque a terceira nef disse que existiriam 3 pessoas como testemunhas permanentes de Cristo até que ele voltasse. Essas duas ideias não podem se juntar e serem estabelecidas como uma verdade. Ou eu lanço fora a ideia dos três nefitas e estabeleço o fato de que o cristianismo foi estabelecido no século XIX nos Estados Unidos, ou eu mantenho a ideia dos 3 nefitas, que está em terceira nef 28, um livro sagrado, escritura sagrada para os mormons, e elimino toda aquela ideia de estabelecimento do cristianismo no século XIX nos Estados Unidos, com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon. Então, eu quero que você, que conhece alguns mormons, você que tem amizade com algum mormon, ou você mesmo que é mormon, por favor, leia melhor esses escritos, comparem verdades espirituais com verdades espirituais, porque de tudo isso depende da crença verdadeira, da crença correta, depende a nossa vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fui.